monstros é super divertido. E o melhor é que, além das piadas infantis, o filme também tem muitos detalhes feitos para os mais velhos notarem. Será que você pegou esses detalhes que quase nenhuma criança percebeu? Dort ou Gort? Um dos personagens mais engraçados desse filme é o Dort, um robô do espaço sideral que acaba se tornando aliado dos Minions. O visual dele segue o estilo que muitos personagens robôs tinham nos filmes antigos, já que o longa se passa na década de 1920, durante a era de ouro do cinema. Isso é fácil de perceber, mas o que apenas os mais velhos conseguiram notar é que Dort não é apenas um robô genérico dos filmes dessa época. Na realidade, ele é uma paródia direta do Gort, o robô que aparece no filme O Dia em que a Terra Parou, lançado em 1951. A criançada nem sabe da existência desse filme por ele ser um clássico muito antigo, e muitos adultos também não conhecem, então só os que têm idade e conhecimento sobre clássicos pegaram essa referência fantástica. E olha que essa é só a primeira das 13 coisas que apenas adultos notaram em Minions e Monstros. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos! Hollywoodland. As coisas começam a ficar realmente loucas quando a Irene, um monstro gigante feito de gosma e olhos, começa a atacar a cidade, e os Minions precisam impedi-la. No meio de seu ataque, Irene arranca uma estátua gigante tirada do estúdio da Bright Brothers Pictures e arremessa contra um letreiro gigante onde estava escrito Hollywoodland, fazendo com que o land do letreiro fosse arrancado e restasse apenas Hollywood. Talvez você saiba que Hollywood é um distrito de Los Angeles e o berço da indústria de filmes dos Estados Unidos. Então dá para imaginar que essa cena é uma piada que inventa uma origem para o nome Hollywood, mas vai muito além disso. Na vida real, o famoso letreiro que foi construído em 1923 realmente se chamava Hollywoodland. Isso não é uma invenção de Minions e Monstros. Foi apenas em 1948 que a palavra land foi retirada dele, fazendo com que ele passasse a ser chamado de Hollywood. Essa piada de Minions revela um fato sobre a história do cinema que as crianças nem conhecem, mas que alguns adultos puderam entender por saberem qual era o antigo nome de Hollywood. Palhaço. Durante a batalha contra Irene, vemos um Minion se vestindo como um palhaço e começando a agir igual a um maluco. Isso foi hilário, mas esse visual engraçado do Minion é outra referência ao mundo do terror, porque ele está muito parecido com o Pennywise, o vilão palhaço de It, a Coisa, o livro de Stephen King que foi adaptado em diversos filmes e até mesmo em uma série. No entanto, esse visual está homenageando uma versão específica do palhaço. Estamos nos referindo ao Pennywise do filme de 1990, então é realmente difícil para uma criança perceber isso. Afinal, mesmo as crianças que têm permissão para assistir a filmes de terror, provavelmente só viram os longas do Pennywise lançados a partir de 2017. A bolha. A piada sobre o letreiro de Hollywood só aconteceu por causa da Irene, mas sabia que ela também faz referência a algo? Assim como Dort, a Irene homenageia um filme tão antigo que pouquíssimas crianças assistiram. Estamos falando de A Bolha Assassina, The Blob, que foi lançado em 1958 e ganhou um remake em 1988. A sua aparência gosmenta e a vontade de sair devorando tudo o que encontra pela frente foram tiradas diretamente desse clássico. É curioso que essa tenha sido a inspiração para uma das principais vilãs de Minions e Monstros, uma vez que o filme da bolha é bem assustador e bizarro. Tanto que, mesmo com Irene sendo parte de uma animação infantil, ela ainda tem uma aparência que deve ter deixado muitas crianças e até alguns adultos com vontade de dormir com as luzes acesas. Será que a Illumination exagerou demais dessa vez? Shoggoth. Para piorar, a Irene não é inspirada apenas em um monstro, mas em dois. Ao mesmo tempo em que seu visual lembra muito o clássico de 1958, Irene também foi inspirada em uma das criaturas mais assustadoras dos livros de terror. O nome desse monstro é Shoggoth,
e ele foi criado pelo escritor H.P. Lovecraft, aparecendo no livro Nas Montanhas da Loucura, de 1931. Pode parecer impressionante que Minions e monstros cheguem a se inspirar até mesmo em livros de terror como os de H.P. Lovecraft e os de Stephen King, em vez de apenas em filmes. Mas esse nem é o primeiro caso que H.P. Lovecraft influencia este filme. Já falamos em vídeos passados sobre como o Gumi é uma referência a Cthulhu, outra criatura inventada pelo escritor. Minions e monstros até pode ser para crianças, mas sua história realmente está cheia de referências a outras obras bem mais sérias. Falando nisso, qual é o seu monstro favorito do terceiro filme dos Minions? Comente aqui embaixo, #monstros junto com sua opinião. Drácula. Uma das formas mais fáceis de colocar easter egg de algum filme conhecido em uma animação é fazendo os personagens passarem perto de pôsteres de filmes. Mas o que acontece quando o pôster está escondido e faz referência a um filme tão antigo que os mais novos sequer conhecem ou, no máximo, só conhecem de nome? É isso que ocorre quando o diretor Max sai correndo pelo estúdio da Bright Brothers Pictures. Se você for muito atento, vai perceber um pôster que quase não dá pra ver, e parece que o título do filme desse pôster é Doutor Coagula, o que dá a entender que isso se trata de uma paródia do Drácula, o vampiro mais famoso da história, que ganhou um filme em 1931. Bright Brothers. Por sinal, a Bright Brothers Pictures, que é o estúdio para o qual o diretor Max trabalha, acaba sendo um caso muito curioso, porque a primeira parte do nome lembra muito a Warner Brothers Pictures, uma das produtoras de filmes mais famosas e importantes de toda a indústria. Entretanto, a Bright Brothers não está parodiando apenas a Warner. O estúdio fictício também conta com Pictures no nome. Sabe quem também tem essa palavra no nome além da Warner? A Universal Pictures, outro estúdio muito importante e que inclusive está envolvido na produção de Minions e de toda a franquia Meu Malvado Favorito, já que a Illumination é propriedade da Universal. Por isso que esse estúdio fictício fez uma paródia de Drácula, já que o clássico foi feito pela Universal. Sendo assim, dá pra dizer que a Bright Brothers Pictures é uma mistura da Warner com a Illumination, o que faz todo sentido. Esses dois estúdios estão lançando filmes há muitos anos. A Universal foi fundada em 1912, enquanto a Warner foi fundada em 1923. Por isso, ambos foram muito importantes para a evolução do cinema como um todo. Monstro do Lago. A exposição de clássicos de Hollywood que vemos no início do filme é uma explosão de referências, e enquanto algumas são fáceis de entender, outras são realmente complicadas por serem homenagens a produções bem antigas. E isso fica claro para quem percebeu que uma das estátuas dessa exposição é o Monstro da Lagoa Negra, Creature from the Black Lagoon. E essa nem é a primeira vez que esse filme é referenciado na franquia, pois a paródia desse monstro aparece na franquia desde o primeiro Minions. Ele até mesmo tem um nome próprio, Frank Fish Lips. Nesse ponto, você já deve ter percebido que a Illumination adora fazer referências que seu público-alvo, as crianças, jamais vai conseguir pegar. Múmia. Quase todo fã de Minions sabe que as criaturinhas amarelas estão vivas desde antes de a humanidade surgir, e que durante todos esses bilhões de anos, elas trabalharam para um número incontável de vilões. Quem não sabia disso, acabou descobrindo ao assistir Minions e Monstros, que apresenta mais alguns desses chefes antigos deles. Dentre os chefes, um chama atenção por ser uma múmia que perde a vida após ter a faixa arrancada por um Minion, que queria usá-la como papel higiênico. Essa cena fez muita gente ficar com a barriga doendo de tanto rir. Mas, levando em conta todos os easter eggs a clássicos do terror que essa animação tem, é justo acreditar que essa múmia está fazendo referência justamente ao filme A Múmia, de 1932. Jornal Mentiroso. Quando os Minions estão cuspindo nos sapatos de alguns homens, eles estão lendo jornais. Só que a Illumination nunca brinca quando o assunto é colocar detalhes. Então é claro que haveria alguma coisa interessante, pelo menos em uma das revistas. Algo que poucos tiveram a atenção e visão necessária para notar é que, em um desses jornais, o título de uma notícia é Boas Notícias, todo mundo está rico. E quem é adulto sabe muito bem que isso não poderia ser menos verdade, porque é impossível para todo mundo ser rico.
e isso fica mais evidente quando você precisa trabalhar. Quando lembramos que o filme se passa em meados dos anos 20, o título dessa notícia fica ainda mais triste. Na década de 20, os Estados Unidos passaram pelo que ficou conhecido como Anos Loucos, época em que o país começou a mudar e melhorar bastante. Ao menos era o que parecia, porque a economia quebrou em 1929 e, a partir desse momento, o país começou a viver anos de pobreza extrema, que ficaram conhecidos como a Grande Depressão. Logo, Minions e Monstros colocou um detalhe muito inteligente nesse jornal para mostrar como todos estavam otimistas nesses tempos, especialmente porque apenas quem for velho o suficiente para entender de história vai saber a verdade por trás do jornal. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Biografia. O plot twist no final de Minions e Monstros é impossível de esquecer, porque deixou todo mundo com a sensação de ter levado um tapa bem no meio da cara. Afinal, o filme termina revelando que tudo o que vimos foi apenas um filme gravado pelos próprios Minions dentro de um set de cinema. E todos os personagens eram atores contratados. Sendo assim, nada do que vimos aconteceu de verdade, pelo menos não do jeito que a gente imagina. Algo que só alguns podem ter percebido é que essa história pode não ter sido apenas uma invenção dos Minions, mas sim uma biografia, ou seja, um filme que conta uma história que realmente aconteceu sobre alguém em específico. Muitos artistas antigos têm biografias, como o Michael Jackson e o Freddie Mercury. E se esse longa for uma biografia oficial dos Minions? Nesse caso, tudo o que vimos realmente teria acontecido, ou ao menos quase tudo. Nós conhecemos os Minions, então é de se esperar que eles tenham exagerado em alguns detalhes. Margot Bay. Por sinal, desde o início havia dicas de que tudo se tratava de um filme feito pelas criaturinhas amarelas. Porém, essas dicas são bem sutis e estão no mapa que aparece quando a narradora começa a explicar sobre o passado dos Minions. Acontece que uma das regiões do oceano é chamada de Margot Bay neste mapa. Para quem não sabe ou não se lembra, Margot é o nome da filha mais velha do Gru. Ou seja, esse mapa não foi feito no passado, e sim no presente, depois de os Minions terem conhecido a Margot. Eles colocaram o nome dela no filme como uma homenagem a uma familiar, igual a como muitos diretores da vida real fazem. Blah Blah Boat. Tem outro nome do mapa que acaba denunciando o fato de isso tudo ser uma obra de ficção, até mesmo no universo de Meu Malvado Favorito. A gente se refere ao nome Blah Blah Boat, que é simplesmente uma junção de blá 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 com boat, que significa barco em inglês. Isso deixa claro que todo esse mapa está sendo escrito no idioma estranho dos Minions. E se você der uma olhada em todos os outros textos escritos nele, vai perceber que todas as regiões são nomeadas com palavras bem engraçadas. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!